hoje é a nossa primeira live de aquecimento, porque nós estamos nos aproximando do workshop Mulher Leve com Raízes Fortes, que vai acontecer quinta-feira, dia 11 de setembro, às 8 horas da noite. E esse evento é um momento em que você vai entender muito mais sobre tudo isso que te impede, mulher, de viver uma vida leve. E é mais denso. Então, assim, você vai precisar se preparar, tirar um tempinho na sua agenda, porque são 2 horas de evento. Hoje é uma live de aquecimento. E as lives de aquecimento, elas têm uma duração de 30 a 40 minutos. Então, a gente vai ter live hoje, vai ter live amanhã, vai ter live segunda e terça. Quem puder, e o que eu super indico é que vocês assistam essas lives, principalmente a de hoje, a de amanhã, a de segunda e a de terça, porque quanto mais você estiver aberta e atenta a esse assunto que eu estou trazendo aqui, e todos os assuntos que vão ser abordados nas lives de aquecimento tem muito a ver, e é sobre o que eu vou discernir, falar e aprofundar mais no workshop. Então, se você conseguir priorizar, você vai ter um rendimento e aproveitamento muito maior e muito melhor do workshop que vai acontecer na quinta-feira. Se você ainda não está inscrita, já corre lá no link da bio ou no link que está aparecendo aqui na tela, que vai aparecer, e faça sua inscrição, porque se você tem ainda alguma dúvida sobre o que está acontecendo, que você não se sente como você acredita que deveria se sentir, ou se você tem curiosidade de saber se existem outras pessoas que vivem realmente essa leveza, porque eu acho, gente, que muitas vezes a gente não acredita que existe alguém vivendo com leveza, é como se fosse uma utopia. Eu acho que não tem vida leve. Eu acho que não tem nenhuma mulher leve. Eu quero que vocês estejam no workshop para vocês também sentirem o que é e o que não é viver com leveza. Mas eu vou começar falando que uma coisa que não é você viver com leveza é você achar que nunca mais vai ter problema na sua vida. Outra coisa que não é viver com leveza é você achar que você nunca mais vai sentir nada e que suas emoções não irão interagir com você. É como se você estivesse idealizando que você só vai se sentir uma mulher leve, uma mulher bem resolvida, que vive em sua plenitude quando você não aceitar mais nenhum sentimento. Boa noite, Lene. Seja bem-vinda à nossa live de hoje. Dona Nicélia também, de Fortaleza, seja bem-vinda aqui. Vamos lá, o que eu quero que vocês compreendam? É que muitas vezes a gente cria um paradigma de que essa leveza ela não é possível de ser vivida, de que não existe leveza, porque a gente não consegue imaginar uma vida diferente para nós. A gente está ali presa nas rotinas do dia a dia, a gente está presa nos problemas e nas dificuldades, aí você fica se questionando assim, Polly, como é que eu vou ser leve se eu estou devendo isso, isso e isso? Polly, como é que eu vou ser leve se eu tenho tanta dificuldade de lidar aqui com a minha família? Polly, como é que eu vou ser leve se eu tenho que ser, se eu sou a chefe da minha família? Polly, como é que eu vou ser leve se eu morro de trabalhar? Esses são questionamentos de alguém que não consegue ainda vislumbrar o que é viver com leveza. E aí eu quero dar um exemplo para vocês, muito simples, de pessoas. Você já viu alguém que o mundo tá ali, as coisas acontecendo, as pessoas falando com ela, e ela consegue manter a paz? Então, o que a gente precisa compreender, entender, e o que a mulher precisa acessar é a sensação de que ela está sendo coerente com ela mesma, de que ela está vivendo o que ela gostaria de estar vivendo, e aí ela tem a habilidade emocional para lidar com as adversidades. Então, o caminho da leveza é você construir essa liberdade emocional. E eu vou falar mais sobre isso no workshop Mulher Leve com Raízes Fortes. Outra coisa também que dificulta muito a gente falar sobre esse assunto é porque a mulher acredita que se ela for uma mulher mais leve, mais feminina, mais doce,
ela vai perder a capacidade de força, de decisão, de ação, de ser uma mulher resolutiva. Ela acha que vai deixar de ser uma mulher decidida. Ela vê essa leveza como algo que enfraquece. E também não é isso que eu quero que vocês vivam. E isso não é a verdadeira leveza que eu quero trazer para a vida de você. Mulher, o que eu quero é que você encontre um equilíbrio, um ponto de equilíbrio entre exatamente a sua força de decisão, o seu poder pessoal e tudo que existe já dentro dessa mulher forte e confiante. Aliás, vai triplicar ou multiplicar essa confiança quando ela se permite ser ela. Ela não é, gente. Uma pessoa que tem autenticidade, ela é muito mais forte, mais confiante do que uma pessoa que está com medo, que está se cobrando, que está vivendo todos esses sintomas que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, eu quero que vocês compreendam que existe um caminho para a gente viver com mais leveza. E se vocês percorrerem esse caminho, vocês vão chegar lá no movimento final, na vida que vocês querem e na vida que eu acredito que a mulher mereça viver, tá certo? Então é isso. Recapitulando, live hoje, tem live amanhã, tem live segunda e terça. Então vamos lá, gente. O tema de hoje é como parar de se cobrar tanto para viver com leveza. E o que é mais importante nós compreendermos para a gente viver com leveza? Mais importante é a gente saber que a gente só se cobra muito porque a gente tem muitos motivos para estar se cobrando, certo? E aí, Poli, por que eu estou me cobrando tanto? Primeiro de tudo, você se cobra muito porque você está buscando reconhecimento. Você está buscando ser a pessoa que ninguém tem coragem de dizer que você não está fazendo muito. Então, chega um patamar que você está tão habituada a ser reconhecida por ser a pessoa mais ocupada, você está tão habituada a ser reconhecida por ser a pessoa que mais tem disponibilidade para resolver os assuntos dos outros. Você está tão habituada a ser a pessoa que não pede ajuda, ou seja, que não sobrecarrega ninguém, que não pede para ninguém fazer nada, que você começa a se alimentar de uma coisa que te afunda, te deixa soterrada, porque todas essas coisas vão trazendo peso. E aí você vai ficando muito, muito amarrada num lugar que você não consegue sair daquilo dali. Então, a primeira coisa que vocês têm que entender é que você não vai parar de se cobrar se você não sair desse lugar. Se você não parar de querer provar para as pessoas que você continua sendo essa pessoa. Então, exige aí uma habilidade de desapego. Vocês têm coragem de desapegar, de ser reconhecida por todo esse esforço, essa peleja, essa dor que vocês estão vivendo o tempo inteiro e achando que se tornaram... É como se fosse assim, minha dor, meu troféu, meu peso, meu orgulho, minha dificuldade, minha honra, sabe? Nós, mulheres, a gente lutou muito, nós lutamos muito para conquistar tudo que a gente conquistou hoje. Nós lutamos para ter os direitos que nós temos hoje, mas só que esse direito, ele também se tornou uma obrigação. E aí, essa obrigação, ela dificulta a nossa sensação de merecer dividir as tarefas, de merecer pedir ajuda, de merecer fazer com que as outras pessoas colaborem com a nossa vida. E isso provavelmente vem de como você se viu desde a sua infância. Então, a raiz emocional por trás de eu não poder pedir ajuda é porque eu aprendi a não pedir ajuda desde pequena, desde cedo. Então, não é tão fácil assim a gente sair desse lugar se a gente não começa a olhar para isso. Então, primeiro passo, gente, eu vou dar 3 dicas hoje para você começar a sair desse lugar de se cobrar tanto e parar de se cobrar tanto, tá? E o primeiro passo é esse, é abrir mão de provar para os outros que você dá conta. É abrir mão desse lugar. Você precisa, primeiro de tudo, começar a entender que você não precisa desse troféu. Você precisa desapegar do troféu do esforço, do troféu
da dificuldade, entende? E porque você está ali fazendo isso, porque você acha que é assim que as pessoas vão enxergar tudo de bom que você é na vida delas. Então, se você não sai desse condicionamento, se você não abandona esse lugar, não tem como você não se cobrar tanto, porque você está querendo provar para as pessoas isso, tá? Então, abrir mão de provar que os outros estão errados sobre você. Vamos lá, vou mostrar o quanto isso aqui te desgasta. Imagina que se eu pedir ajuda, vamos dizer que eu sou uma mulher, vou dar um exemplo aqui hipotético. Ju, esse troféu é muito cansativo. Vou dar um exemplo aqui para você ver como é pesado esse lugar. Imagina que eu sou uma mãe divorciada, tenho um filho para dar conta e trabalho também. E aí, nesse momento que eu tô ali nas minhas obrigações, na minha rotina do dia a dia, eu não tenho coragem de dizer para alguém que eu preciso de ajuda para resolver uma situação. Eu quero porque quero resolver todas as situações sozinhas. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou ficar chateada comigo mesma, porque eu não pedi ajuda. Eu vou ficar chateada porque eu não resolvi o problema. E eu vou ficar mais chateada ainda se alguém falar que eu preciso, que eu não resolvi aquilo. Então, eu estou triplicando o problema. Por que eu faço isso? Porque eu tenho medo. Então, pegando aí a linha de raciocínio do exemplo da mãe, né? Porque eu tenho medo de alguém chegar para mim e dizer que eu não dou conta. O meu troféu não é eu ser ajudada. O que eu estou buscando não é aliviar a minha vida. O que eu estou buscando é mostrar para todo mundo que eu não preciso de homem, mostrar para todo mundo que o pai do menino não faz falta, porque o menino está muito bem sem ele, porque eu estou dando conta de tudo sozinha. É mostrar para todo mundo que eu não preciso de ajuda de ninguém dentro da minha casa, que eu dou conta sozinha. E isso vai se tornando, todas essas picuinhas nessa cabeça dessa mulher, vai fazendo ela viver essa vida que não abre mão desse lugar de peso, não abre mão desse lugar pesado, porque ela não pode dar o braço a torcer, que ela precisa sim de ajuda. Então, primeiro de tudo, a gente precisa trabalhar a nossa humildade. Porque o segundo passo é sair da soberba, tá? Então, a mulher soberba, ela abre mão, ela não consegue abrir mão de ser importante por resolver seus problemas só e por ser importante por resolver o problema dos outros. Agora a gente já está no segundo problema. Por que eu não consigo viver mais leve, me cobrar e parar de me cobrar? Qual é o segundo problema? Porque você quer dar conta de tudo para todo mundo. Entende? Porque você quer ser a pessoa que dá sempre o conselho, que você se sente importante. Sua irmã tá lá com um problema na vida dela, ela liga, irmã, tô precisando, tô aperreada com dinheiro aqui. Ah, não se preocupa não, irmã, te ajuda, faça o Pix. Aí liga o irmão com outro problema. Ah, não se preocupa não, que eu tenho uma amiga minha, que ela é advogada, que ela faz isso, eu vou ligar para ela, vou pedir para ela lhe ajudar. Aí tem outra amiga que está com outro problema aí, pois tá bom, pode deixar. Aí, por você não ter coragem de não ser importante para todas essas pessoas, por você se sentir a maioral, a pessoa mais inteligente, mais bem resolvida, mais top, mais confiante, que é a mais nessa soberba, você se afunda de novo. Aí você vai lá e fica com esse troféuzão aí, esse troféu pesa 300 quilos em cima da sua cabeça. Vamos dizer que é a coroa mais pesada do mundo, uma coroa de 300 quilos que você está carregando. Pois é, de tanto a gente se habituar, se alimentar dessa sensação de, ai, Poli, mas se não for eu, fulano não vai lá resolver, não, mulher, eu tenho que dizer até onde é o lugar lá. Ai, porque se não for eu, olha, hoje eu atendi uma cliente, ela estava contando, ela está aprendendo muito com a terapia, ela estava contando uma situação que antigamente ela lia um livro, para vocês verem como nós somos, né? Mãe e pai dos nossos pais. Ela lia um livro de autoconhecimento, de alguma coisa, para progredir, para melhorar, dizer para a mãe dela: mãe,
A senhora tem que ler esse livro aqui, mulher, porque eu já te disse que a senhora não pode mais ser desse jeito, e tal, e tal, e tal. Tu já leu o livro? Tu já fez aquilo que eu te falei? Tu já fez isso, isso, isso? Gente, me diga uma coisa, como é que vocês acham que vocês vão viver sem se cobrar tanto se vocês estão querendo dar conta da vida de vocês e da vida de todo mundo que vocês amam? Essa é a fórmula perfeita para você nunca viver com leveza. Essa é a fórmula que você está seguindo, que está fazendo você estar acima do peso, que está fazendo você estar cansada, sem libido, sem vontade de transar, que está fazendo você se sentir insatisfeita com você, com a sua própria vida, que está afastando você da sua essência, da sua verdade, porque você vai se perdendo, você não tem tempo nem para se observar, você não tem tempo nem para pensar em você, como é que você vai ser a pessoa que está vivendo a sua vida com virtude? Não tem como. Então, o segundo passo é abrir mão da soberba de resolver o problema dos outros. Outro dia eu disse para uma cliente minha, Ema, cada um com seus problemas. Ela disse que nunca mais se esqueceu. Gente, ou a gente começa a delimitar o que é do outro, o que é nosso, ou você realmente nunca vai ter a sua vida nas suas mãos. Porque imagina que você a água desse copo aqui é a sua energia, certo? É a sua vitalidade, é a sua força, é tudo que você tem para usufruir aqui na vida. Aí você quer distribuir isso aqui para todo mundo. Aí você dá um pouquinho para o seu pai, um pouquinho para a sua mãe, um pouquinho para o seu irmão, um pouquinho para os seus sobrinhos, um pouquinho para outra pessoa, para a sua vizinha, e assim você vai para o seu avô, para a sua avó, e assim você vai se esvaziando. Aí você vai se esgotando. Aí quando você tá lá prostrada, querendo só dormir no final de semana, querendo só sobreviver ao dia seguinte, querendo só uma cama, sem ter mais vontade, desejo de fazer quase nada para se divertir, para ser feliz, você não tem paciência mais para se arrumar, para cuidar de um cabelo, você anda até criticando as mulheres que estão bem cuidadas. Olha, gente, essa armadilha aí é uma armadilha fácil da gente cair. A gente está donando nossa energia para tanta gente, se cobrando, resolver a vida de tanta gente, se cobrando tanto, tá dando conta de tanta coisa, de tanta gente, que quando a gente vê, a gente não sabe mais o caminho de volta. Tá? Então, o que eu quero que vocês pensem é justamente o que está faltando você abrir mão dessa daqui. E agora eu vou aqui para o terceiro ponto, que é você tomar a decisão de voltar para o seu lugar. A terceira dica, o terceiro passo que eu posso dar e mostrar para vocês é que se você não decidir, não se comprometer a estar no seu lugar todos os dias, você nunca vai parar de se cobrar. Sabe por que você se cobra muito? Porque você está querendo ocupar um lugar de extrema relevância. Por isso, pegue essa dica, deixe de ser soberba. Deixe de achar que você tem que ser a maioral em tudo, que você tem que saber de tudo, que você não pode pedir ajuda, que você não pode nunca dar conta. E aí, mulher, eu quero que você me diga, se você não der conta, quem te aponta o dedo? Tá? Se você não der conta, quem vai te apontar o dedo e quem vai fazer você se sentir a pior pessoa porque você não tá dando conta? É o seu pai, é a sua mãe? Às vezes, gente, a gente comete erros na nossa juventude e a gente carrega o peso desse erro para o resto da vida, achando que porque lá atrás, em algum momento, a gente fez alguma coisa errada, nunca mais na vida a gente vai ter o direito de viver sem aquela culpa. Porque aquelas pessoas estão lembrando que um dia a gente errou. E a gente não pode deixar que as pessoas usem os nossos erros e as coisas que nós, como adolescente, fizemos para que a gente passe o resto da vida sendo punida e nos punindo por ter feito uma escolha errada lá na adolescência. Aí a pessoa que está na vida adulta agora, querendo ser perfeita, se cobrando muito porque foi ensinado para ela que ela não podia errar.
Gente, você viver com essa crença de que você não pode errar é a pior crença que um ser humano pode carregar na vida. Essa crença, ela impede a gente não só de viver com leveza, mas também de prosperar. Sabe por quê? Porque tudo que é novo, que vai desenvolver você como profissional, você vai errar muitas vezes antes de ficar boa naquilo dali. Porque não tem como você não errar para aprender algo novo. Não tem como você começar um estudo novo, começar um aprendizado novo, algo que vai te potencializar, que vai te desenvolver, e você não cometer algum erro ou outro. Porque é só na experiência e na lapidação que nós nos tornamos excelentes. Então, o erro, o fracasso faz parte da caminhada de sucesso. E se você tem medo de errar, você já é um fracassado, uma fracassada, você já é a pessoa que desistiu de acelerar, que desistiu de avançar. Se você tem medo de errar, se você se cobra muito porque você acha que tem que fazer sempre perfeito, maravilhoso e nunca pode fazer aquilo ali, sabe o que, é que você está fazendo? Você está se decretando o fracasso. Você não está lutando o suficiente pelo direito de aprender. E muitos dos erros que você ainda se culpa e ainda tem medo de cometer algum erro hoje, é porque já cometeu um erro lá atrás, as pessoas estão usando esse erro do seu passado para manipular você e fazer você não viver sua vida sobre a sua rede. Né, Carol? As pessoas usam os nossos medos para fazer a gente ficar ali, obedientes, tá? Então, muitas vezes, o que está fazendo você viver se cobrando tanto é porque você acha que não tem direito de errar. E se você não quebrar esse ciclo e não começar a partir de hoje a acreditar que você tem direito sim de errar e que tudo que a gente aprendeu, a gente errou muito. Ah, vocês querem me dizer que vocês aprenderam a caminhar sem nunca levar uma quedinha, o bebezinho? Ele se levantou e saiu caminhando. Foi o bebê? Ele se levantou e saiu caminhando? Vocês acham que alguma criança aprendeu a escovar os dentes da primeira vez que a mãe ensinou e mostrou como era? Vocês acham? Vocês acham que se você estivesse ensinando uma coisa para uma pessoa, qualquer pessoa, principalmente para uma criança, vamos dizer que eu vou ensinar uma criança a amarrar o tênis, o cadastro do tênis. Aí eu tenho que ensinar só um dia, no dia seguinte ele já tem que saber, Gente, errar é o maior direito que vocês têm que se dar. E como é que vocês vão viver sem se cobrar tanto se você não tem direito de errar? Me explica aí, qual é a lógica? Aonde é que você vai conseguir chegar se você não vivenciar os erros e os fracassos? Você não vai querer se relacionar com ninguém, porque você vai ter medo de quebrar a cara, igual você já quebrou lá com outro boy. Você não vai querer mudar de emprego, porque você vai ter medo de nesse emprego acontecer coisas ruins, igual tinha lá no outro, e aí você fica estagnado. Fica estagnado. A pior coisa que a pessoa pode fazer é ter medo de errar, minha gente. Então, vamos desenvolver as nossas habilidades emocionais, vamos no. E esse é o terceiro ponto, tá? Sair do lugar do medo do erro e decidir que pode errar. Então, a gente chega agora nos 3 principais pontos que a gente precisa para começar a se cobrar menos. Eu quero ver se vocês estão acompanhando aí. Quem é que recapitula para mim? Vamos ver se vocês pegaram aí os 3 pontos. Vamos recapitular. Então, gente, se vocês não começarem a refletir e se dedicar, sabe qual é o pior erro que a gente pode cometer, que a mulher pode cometer? O pior erro é ela não ir por um caminho de se conectar com mulheres que já chegaram onde ela queria chegar. É você ficar isolada na sua vidinha, na sua correria de todo dia e não estar aqui numa live. Sabe, as redes sociais, elas podem acrescentar muito em muitas coisas na nossa vida, tem muito conteúdo de valor, mas você não para, você não prioriza, você não se dedica a adquirir um conhecimento novo que vai tirar você do pensamento velho.
Então, um dos erros também que a gente comete é ficar isolada na nossa bolha, no nosso mundo. Aí a gente fica lá nas nossas reclamações, nas nossas dificuldades, nos nossos medos. Gente, a primeira coisa que acontece quando a gente começa a ouvir um assunto novo é a gente começa a se questionar tudo que a gente estava acreditando antes. É ou não é? A gente só se questiona sobre algo quando a gente vê alguém falando algo diferente do que a gente vive. Então, tem muita mulher que vive o peso, vive o cansaço, vive a dificuldade, vive a sobrecarga de todos os sentidos, sobrecarga emocional, sobrecarga física, sobrecarga de toda a saúde está sobrecarregada, está tudo ruim, mas ela nem acredita que tem saída para aquilo dali. Por quê? Porque ela não tem esse tipo de exemplo ao redor dela. A mãe dela está sobrecarregada, essa mulher. Sua mãe está sobrecarregada, sua avó foi sobrecarregada, sua avó foi traída, sua avó foi humilhada, sua avó foi jogada de lado. Como é que você vai acreditar que com você vai ser diferente? Se você não for beber de outras fontes, se você não gastar o seu tempo, a sua energia e até mesmo o seu dinheiro para tirar você desse lugar, você não sai. E foi isso que eu fiz, viu, minha gente? Eu investi muito dinheiro para ter o nível de mentalidade que eu tenho hoje. Eu fiz muitos cursos, li muitos livros, estudei muito, participei muita coisa, fui uma buscadora mesmo. Onde tinha alguma coisa dizendo que ajudava a progredir e melhorar, eu estava lá. E aí eu saí um pouco daquela polo que existia lá atrás e comecei a pensar, rapaz, tem gente vivendo vida boa, viu? E eu fazer era criticar. Gente, eu já fui muito essa mulher. Eu fui a mulher que, quando eu vi uma mulher toda arrumada, olha, antes de eu ter costume de treinar, porque foi muito difícil para mim começar a pegar o ritmo de treino. Gente, eu me sentia tão mal, eu me sentia tão culpada quando eu comecei a ir para academia. Na minha cabeça, eu estava vagabundando, sabia? Quando eu comecei a treinar, na minha cabeça, eu estava improdutiva, eu estava fazendo algo fútil, inútil. Claro, né? As mulheres da minha família era tudo burro de carga, só vivia para trabalhar para todo mundo, cuidar de 300 meninos, fazer tudo que todo mundo queria, porque na minha família, todas as mulheres da minha família eram mulheres muito trabalhadoras, muito esforçadas, mas também, minha filha, não tinha tempo para elas, não. Nenhuma mulher da minha família é referência para mim de beleza, de estética. Nenhuma mulher da minha família, eu estou falando da família materna, assim, as minhas tias mais próximas e da família paterna, eu acredito que também. A maioria das mulheres da minha família são mulheres mal cuidadas. É duro dizer isso, gente. Dói em mim ter que reconhecer que elas não eram vaidosas e não são mesmo. A minha avó, a vaidade da minha avó era estar sempre arrumada ali para receber as pessoas que ela queria servir, que ela queria cuidar. Mas eu sei que a vaidade da minha mãe era pequena, era fazer a unha. Minha mãe fazia a unha. Mas a minha mãe não andava toda arrumada, a minha mãe não ia para academia. A minha mãe não tinha tempo de estar em salão, porque a minha mãe cuidou muito, trabalhou muito a vida inteira. Então, assim, a gente precisa reconhecer, minha gente, que as nossas referências são pesadas. Que ela já carregava o peso que a gente está achando que se a gente sair desse lugar, nós é que vamos estar dando as costas para elas. Então, a vida da mulher está muito pesada. E a gente precisa. Hoje em dia, eu vivo dizendo, meu sonho de consumo é ser a dondoca que tem tempo de estar na academia treinando qualquer horário. Porque eu já comecei, pelo menos, a admirar. E eu sempre digo, eu sou a mulher que está levando vocês para o caminho da leveza, mas eu não sou aquela mulherzinha que vem dessa história uma vida inteira. Eu estou me reconstruindo, eu estou me refazendo, eu estou cada dia mais me aproximando da vida que eu deveria ter vivido a minha vida inteira e só agora eu me sinto merecedora de viver. Morar onde eu quero, fazer o que eu quero, ter tempo de calma, com calma para fazer as coisas que eu quero. E eu demorei muito para me permitir estar nesse lugar, porque eu sentia um peso, uma culpa, uma dificuldade tão grande
de gastar dinheiro com... Gente, vocês não têm noção, não. Como é para mim sagrado hoje em dia eu comprar as coisinhas. E aí, eu comentei isso na minha última palestra, que eu não sabia o que era skincare, porque eu achava uma futilidade, uma besteira. Gente, eu tô dizendo para vocês que eu quero guiar vocês pelo caminho da leveza, é porque eu já fui uma mulherzinha macha, igual muitas vezes a gente tá. Sabe por quê? Porque a gente não foi ensinada. A gente foi ensinada, foi a estar ali na luta, dando conta de tudo, mantendo casa organizada, fazendo comida. É menino pra lá, bora, menino, vai embora, não sei o quê. A gente é quase um macho. Não que a gente seja esse machinho no jeito, na vida, mas na forma energética de se posicionar, é todo o tempo na pressão, na raça, na dor, a gente acha bonita é a guerra, E eu não quero que vocês deixem de lutar as lutas de vocês no sentido de batalhar, de construir, de seguir. Eu só quero que vocês façam isso com mais diversão, sabe? Eu acho que a leveza tá em a gente ter que fazer ali um suco e a gente fazer, ai, que delícia fazer esse suco aqui para os meus filhos. Mas quando a gente não vê beleza na vida, quando a gente não está conectada com o nosso feminino, não tem como a gente estar feliz. Então, muitas vezes, o que faz você não estar tão feliz como deveria e viver mais presente, mais conectada com os seus momentos, é justamente porque você está carregando esse peso de não poder ser feminina, de não poder ser a mulher leve. Porque você acha que se você for leve, você vai ser feita de besta. Porque você acha que se você for leve, você vai ficar bestada, velha, dando sim para todo mundo. Então, essa força desse jeito de ser é como se fosse a sua proteção. Mas, na verdade, isso não é a proteção, isso é o que está impedindo você de acessar a sua felicidade, de acessar toda a sua força, todo o seu potencial e de viver em plenitude. Então, não é fácil a gente viver em plenitude, porque a gente não sabe o caminho. E aí eu tô aqui, ó, quinta-feira à noite, falando para vocês que tem uma saída, que tem um caminho. Mas sabe o que é? É como um trem que passa numa estação. Só sobe quem está ali disponível para subir. Tem gente que vai estar tá mexendo no celular, o trem vai passar e ela não vai subir. E depois ela vai ficar, ai meu Deus, subiu gente no trem e eu nem vi, porque está distraída com as oportunidades que estão chegando para você. Tá? E aí, eu quero que vocês entendam que o primeiro passo é você abrir mão de ser reconhecida por ser a pessoa que está colocando energia para todo mundo, você abrir mão de ser reconhecida por nunca errar, tá? Então, quanto mais vocês estão comprometidas a não se vangloriar desse lugar, mais próxima da leveza vocês estarão. Combinado? Segundo, não querer ser melhor do que todo mundo, querer pedir ajuda, não deixar essa soberba subir para a cabeça de que eu dou conta só, eu posso fazer só. Seja humilde, mulher. Seja humilde, não bote força para subir nenhuma mala. Quando você estiver carregando, pegando, quando for para você pegar um peso, seja humilde, diga, não vou carregar esse peso aqui, não. Humildade vai levar vocês de volta para o caminho da leveza. Peça ajuda para o homem botar a mala lá em cima no avião. Peça ajuda para alguém carregar uma coisa pesada de um lado para o outro para você. Seja humilde. Não fique nessa soberba aí de eu consigo, eu dou conta. Aí vai lá carregar o peso à toa. Ô, mulher besta, essa mulher aí, viu? Que quer carregar os pesos sozinha. A gente precisa sair desse lugar, minha gente. É por isso que se cobra muito, porque se cobra não precisar de ninguém. Se cobra não precisar de ajuda. Para quê? Para que essa soberba toda? Se você reconhecer que você precisa de ajuda, você vai viver uma vida muito mais leve. Me escute, façam isso aí amanhã e me conte. Amanhã eu quero que vocês
Façam as pessoas fazerem algo por vocês e me marca lá, hashtag eu aceito viver com leveza. Comecem a se permitir precisar de ajuda. Comece a sair dessa arrogância do ter que dar conta de carregar peso, de ter que dar conta de resolver só. E o terceiro é você sair do lugar de ajudar os outros e resolver os problemas dos outros. Você precisa decidir não resolver, você precisa decidir não dar conta de tudo, você precisa decidir que você não quer mais estar nesse lugar. Então, a decisão é muito importante, tá? Gente, só para recapitular, eu comecei a live falando que hoje é a live de aquecimento, é nosso primeiro encontro já do pré-evento que vai acontecer quinta-feira, o workshop Mulher Leve com Raízes Fortes, que vai acontecer quinta-feira, às 20 horas. É só você fazer a inscrição, é um evento online, gratuito, vai ser transmitido aqui no YouTube. E lá eu vou mostrar o caminho para você desbloquear aquilo que te impede de viver uma vida com mais leveza, sem deixar de ser uma mulher forte e decidida. Então, para quem não fez ainda a sua inscrição, faz a sua inscrição. Aqui, quem está no YouTube tem o link. Quem está no Instagram pode ir lá na bio, tem o link, faz sua inscrição. Entra no grupo de WhatsApp, gente. Entra no grupo de WhatsApp, lá eu fico mandando tudo que está acontecendo. Tem um brinde especial, um presente especial para quem entra no grupo, que é participar do Quarto Rosa. O Quarto Rosa vai acontecer sábado, é uma sala fechada só para as mulheres que já estão inscritas no workshop. Então, sábado a gente tem um encontro, eu vou colocar o link dessa aula fechada para a gente compartilhar mais, tirar dúvidas. Quem quer ter uma fala mais próxima comigo, é só fazer a inscrição e sábado eu mando o link lá no grupo do WhatsApp. Para quem já está no grupo do WhatsApp, gente, respondam lá um questionário que eu deixei para vocês, que é muito importante também preencher esse questionário. Através das respostas desse questionário, eu vou lapidar e vai facilitar mais ainda o conteúdo que eu vou trazer na aula do workshop, porque cada mulher que passa lá e deixa aquelas dúvidas me ajuda a ser mais específica no que eu preciso falar para vocês desbloquearem o que está impedindo vocês. Combinado? Então é isso. Quinta-feira que vem tem o nosso workshop, mas vai ter live amanhã, 8 horas da noite, segunda, 8 horas da noite e terça, 8 horas da noite, como combinado. Então, gente, para que vocês consigam seguir, vocês vão ter que deixar o peso do passado aí. E parar de querer provar para as pessoas o que vocês estão provando. Então, se você quer provar para o seu marido que você não precisa dele, eu sinto muito. Sinto muito, porque não tem como você ter leveza querendo provar uma coisa dessa para alguém, não. Pior erro que a gente pode cometer é a gente querer provar que se vira só. Essa autossuficiência aí, ela destrói qualquer leveza na vida de qualquer mulher. Porque quanto mais ajuda, quanto mais uma comunidade envolvida, quanto mais pessoas ajudando você, com leveza, não é resolvendo a nossa vida, mas às vezes uma pessoa colabora com uma coisa, outra com outra, e assim fica leve para todo mundo. Mas para a gente receber isso, a gente precisa sair desse lugar de provar que a gente dá conta. Então, esse era o meu recado de hoje. Estou muito feliz que a gente está chegando ao final de mais uma live. E eu tenho certeza que muitas sementes foram plantadas aqui hoje, que dá para você fazer um ótimo proveito do que eu já falei aqui, se perceber, avançar, melhorar. E eu espero vocês amanhã, 8 horas da noite. A live de amanhã Não Tenho Tempo para Mim. O bloqueio emocional que te impede de ser leve e virar esse jogo. Não tenho tempo para mim. Se você é mulher,
não tem tempo para você e tá aí se justificando, venha para a live de amanhã que eu vou falar mais sobre isso, tá? Então, convide as amigas, mande aí para as amigas. Amanhã eu vou postar o link da live, vou deixar uma caixinha de perguntas. Se vocês quiserem que eu responda perguntas na live de amanhã, deixem as perguntas na caixinha que eu vou colocar amanhã de manhã aqui no meu Instagram. Tá certo, gente? E é isso, estou muito feliz e aguardo vocês aqui amanhã. Beijão, tudo de bom. Tchau, mulherada. Tudo de bom. Vocês agradeço por cada um que teve, por cada uma que esteve aqui hoje comigo, tá certo? E amanhã eu espero vocês.